Vamos dar início. As 7 colunas da sabedoria, parte 2. Provérbios capítulo 9, versículo 1 está escrito: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Como eu tenho falado, coluna, ela serve para trazer uma sustentabilidade para o imóvel, para um prédio, para um shopping, e assim sucessivamente. A pessoa que ela tem uma sabedoria divina, na vida dela é como se existissem colunas que trouxessem uma sustentabilidade para a sua própria vida. É uma vida estruturada, é uma vida organizada, é uma vida onde a fé não é abalada, ela é uma pessoa equilibrada. E cada domingo nós estamos falando sobre um tipo de coluna. Hoje nós iremos falar sobre a segunda coluna, que é o conhecimento. Vamos dar sequência. Segunda coluna, conhecimento. Existem diferentes tipos de conhecimento que nos ajudam a compreender ou tentar entender os vários acontecimentos que nos rodeiam. Entre vários conhecimentos, posso citar o conhecimento científico, ou seja, aquele conhecimento da ciência, conhecimento teológico religioso, que é aquela pessoa que se aprofunda mais no conhecimento bíblico. Aí tem o conhecimento empírico, que é aquele dito popular, o conhecimento popular, aquela pessoa que ela adquire um conhecimento, como usar as plantas, uma coisa e outra. Aí tem o conhecimento filosófico, que é aquela pessoa que busca sempre trabalhar em cima da razão, em cima da lógica. Aí tem o conhecimento tático, que é aquela experiência pessoal de cada pessoa, entre outros. Então existem muitos tipos de conhecimentos, e cada tipo de conhecimento sempre está condicionado a tentar solucionar um problema em suas vidas. Continuando, está escrito: a palavra de Deus nos ensina que temos que examinar tudo, retendo bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós temos que observar tudo. Quando o assunto é conhecimento, você pode sim observar outros conhecimentos. Você só tem que ter um cuidado para não deixar aquele conhecimento ferir a sua fé ou levar você a negar a sua fé. Você pode observar outros conhecimentos. Agora, o objetivo é você extrair aquilo que vai ser bom para você. É comum você encontrar pessoas que começam a buscar conhecimento e se desviam da fé. Elas começam a se aprofundar em conhecimentos e elas começam a negar a fé. Um exemplo: o conhecimento, você põe ali a questão da pessoa que busca sempre trabalhar em cima da razão, em cima da lógica. Não faz sentido ela compreender e entender que Jesus nasceu de uma mulher em concordância com o Espírito Santo. Não faz sentido uma criança vir ao mundo por obra do Espírito Santo. Então isso foge o quê? Da lógica, da razão. Porque a lógica para uma criança vir ao mundo tem que ter sim ali um contato. Hoje, lógico, com o avanço da ciência, existem métodos, mas sempre um contato de algo do homem com a mulher. Caso contrário, não tem como existir uma vida. Aí o conhecimento teológico, religioso, ele apresenta Maria engravidando do Espírito Santo. Isso não faz sentido para a ciência. Isso não faz sentido para a filosofia. Só que a pessoa de Deus que está buscando conhecimento, quando ela se depara com a ciência falando que isso é impossível, isso não afeta a fé dela. Por quê? Porque ela está estruturado no conhecimento bíblico, no conhecimento divino. Isso não vai fazer com que ela negue a fé. É comum você encontrar uma pessoa que, um exemplo, quando começa a estudar, vamos levar aqui uma linha de pensamento,
a psicologia. Às vezes ela começa a entrar em atrito com a própria fé. Mas não pode. Não é porque você viu ali uma explicação lógica, algo baseado na razão, algo baseado na ciência, que isso vai fazer você negar o espiritual. Porque o espiritual para a ciência não existe. Mas para nós, seguidores de Cristo, nós sabemos que existe. Nós sabemos que existem esses dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Então, quando eu falo que há diversidade de conhecimentos, nós temos que ter um cuidado para não deixar outros conhecimentos interferir e prejudicar a nossa fé. Mas isso não significa que nós não possamos conhecê-los. Continuando, está escrito: tem problemas que iremos resolver com a oração. Porém, existem problemas que iremos resolver com conhecimento. Quando você adquire conhecimento, você entende, você sabe separar uma coisa da outra. Tem coisas que você vai combater com a oração. Tem problemas que você vai resolver com a oração. Mas tem problemas que você vai resolver se você tiver o conhecimento. Deixa eu citar aqui um exemplo. Tem essa parte elétrica. Alguém vai lá no disjuntor e desliga. A igreja vai apagar. Mas eu não conheço parte elétrica. A parte elétrica para mim é algo novo. Pela primeira vez eu estou tendo acesso à eletricidade. É só ir lá no disjuntor e ligar para a energia voltar ao estabelecimento. Mas eu não conheço isso. Aí eu começo a fazer o quê? Jejum para que a energia volte. Eu começo a orar de madrugada para que a energia volte. Esse problema vai ser resolvido com a oração, com o jejum, ou ele vai ser resolvido com o conhecimento? Com o conhecimento. Quando eu conhecer que para a energia voltar eu tenho que ir lá no disjuntor e ligar, aí eu vou entender que aquele problema não se ora, aquele problema não se consagra, aquele problema se resolve com o conhecimento. É por isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, a importância do conhecimento. Se você abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, versículo 12, está escrito que não há limites para fazer livros. E o que muito estudar é enfado da carne. Então existem muitos conhecimentos. Nós não podemos ignorá-los, mas ao mesmo tempo não podemos deixar que eles minem a nossa fé. Vamos dar sequência. Deus é a fonte de todo conhecimento. Ele dá sabedoria e entendimento àqueles que o buscam. Como vimos acima, são vários tipos de conhecimentos. No entanto, o mais importante de todos é o conhecimento de Deus. Por quê, pastor? Você com o conhecimento de Deus, os demais conhecimentos não vai minar a sua fé. Você com conhecimento de Deus, você vai saber como resolver os problemas da sua vida, sejam eles direcionados a ser resolvidos com oração, a ser resolvidos de uma outra forma. Tendo este conhecimento de Deus, a sua vida passa a ser mais estruturada. Às vezes eu encontro, irmãos, cristãos que têm uma falta de sabedoria muito grande. É comum você encontrar em nossos dias cristãos que falam: eu não quero tomar remédio. Mas por que não quer tomar remédio? Não, porque eu não quero tomar remédio. Mas por quê? Às vezes você encontra um cristão o dia inteiro com dor de cabeça. O dia inteiro com dor de cabeça. Porque ele não quer tomar uma dipirona. Ele acha que se ele tomar uma dipirona, ou a neosaldina, ou qualquer outro comprimido, é como se aquilo ele estivesse negando a fé. Isso é ignorância, irmão. Eu não estou falando que você não deva, eu não quero ser dependente de remédio, ok, mas há situações que a pessoa precisa fazer um tratamento, tem que ficar tomando medicamento, até a ciência falar: pare de tomar o remédio. Mas é comum você encontrar cristãos com essa ignorância ainda, acha que se ele tomar um comprimido,
É como se ele estivesse negando a fé em Deus. Isso é ignorância, irmão. Então a pessoa que tem um conhecimento de Deus, ela não tem problema nenhum, porque ela sabe que tem desgaste físico que vai fazer com que o organismo venha a ter um tipo de reação e que determinado tipo de medicamento faz com que aquele organismo se restabeleça. E ali a pessoa passe a ficar sem sintomas de dores. Agora, lógico, é aquela pessoa que, por exemplo, todo dia sente dor, ela tem que estar orando mais, tem que ver o que está acontecendo. Mas às vezes ela vai fazer uma bateria de exames e é detectado que tem um tipo de alimento que ela toma, que ela come, que está fazendo mal para ela. E aquelas dores não são dores espirituais, são dores ocasionadas por um tipo de alimentação que ela come, que faz mal para ela e ela não sabe. Aí vem um conhecimento da ciência e detecta o problema dela. E esse problema não é resolvido com oração. Eu não estou aqui descartando a possibilidade de Deus fazer um milagre, não é isso não. Mas irmãos, às vezes você encontra pessoas esperando um milagre de Deus, onde a vida dela, a forma como ela busca Deus, a forma como ela cultua Deus, não tem espaço para aquele milagre acontecer. E quando a pessoa ela tem esse conhecimento de Deus, ela não tem problema nenhum em ir no médico fazer um exame. Ela não tem problema nenhum se o médico falar, faça tratamento tal, ela fazer. Ela entende que a ciência é de Deus. Ela entende que a medicina é de Deus. Jesus falou que quem precisa de médico são os doentes. Jesus não criticou o médico. Por isso que eu falo que entre todos os conhecimentos, o mais importante é o de Deus. Porque o conhecimento de Deus leva você a agir com sabedoria em cada momento. O conhecimento de Deus, quando o dente começa a doer, você não vai fazer campanha de oração para ele parar de doer, você vai no dentista. Quando a sua vista começa a ter complicações, você vai no oculista. Quando o seu organismo começa a ter reações, você vai num clínico especializado, não tem problema nenhum. Continuando. O conhecimento protege e ajuda a tomar decisões. Por falta de conhecimento, muitas pessoas cometem erros e enfrentam vários problemas por falta de conhecimento. Às vezes você encontra pessoas que falam, pastor, estou com um problema há 10 anos que eu estou orando. Mas às vezes aquele problema tem que ser resolvido através do conhecimento de um advogado. A pessoa tem que construir um advogado, para aquele advogado usar os métodos corretos para resolver aquele problema. A pessoa está orando há 10 anos, e vai orar mais 10, e vai orar mais 10, vai morrer, sem ver aquilo acontecer, se continuar somente naquele conhecimento da oração, e não pender para o conhecimento jurídico. Tem problemas que se resolvem com a justiça. Mas o crente tem a mania de tudo ele só espiritualizar. Quem tem o conhecimento de Deus, ele sabe. Opa, esse problema aqui é com advogado. Ah, esse problema aqui já se resolve com oração. Ah, esse problema aqui se resolve com uma mudança de alimentação. Esse problema aqui se resolve dessa forma. Ele tem esse discernimento. Continuando. Oséias capítulo 4, versículo 6 está escrito. Corrigindo. Oséias capítulo 4, versículo 6 falou que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando não temos o conhecimento, podemos interpretar errada a Bíblia Sagrada ou aceitar facilmente ensinamentos errados que a Bíblia chama de heresias. Quando você não tem um conhecimento, você interpreta errado a Bíblia. Você encontra hoje muitas pessoas, irmãos, dando uma de sabedores da Bíblia Sagrada. A Bíblia, irmãos, é um livro assim tão complexo, ao mesmo tempo que é simples, também é complexo. Se você não tiver um cuidado, você interpreta errado. E se você interpretar errado, você cria uma doutrina errada. Quando você não tem um conhecimento, além de você correr o risco de aprender errado,
Às vezes você aceita o ensinamento errado com facilidade. Chega um pastor aqui no altar, abre a Bíblia Sagrada, pega um versículo isolado, faz um show em cima daquele versículo isolado, põe dentro da sua cabeça e você já acredita aquilo como real. Por isso é importante você ter o conhecimento para não ser destruído, para não ser enganado. Aqui o Oséias falou que o povo foi destruído por falta de conhecimento. E eu vou citar esse mesmo Oséias, onde Deus mandou ele fazer algo, ele fez algo. E eu vou mostrar que teve gente que foi fazer a mesma coisa, praticamente, o que esse profeta fez, achando que Deus estava mandando ele fazer aquilo. Ou seja, ele errou, ele interpretou errado a Bíblia. Ele interpretou errado o que Deus falou e ele trouxe para os dias dele, como se Deus estivesse mandando ele fazer. Mas vamos dar sequência. Vejamos um exemplo. Oséias capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me disse, Deus falou para Oséias: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Para entender essa mensagem bíblica, precisamos compreender o que estava acontecendo na época. Naquele período, as formas de Deus falar com seu povo eram através dos profetas. Então, dependendo da dureza do coração do povo, Deus se expressava de uma forma aparentemente louca, mais forte e etc. Quando Deus mandou Oséias casar-se com uma prostituta, ele estava mostrando para aquele povo que estava lhe dando uma oportunidade de mudar de vida, deixar as coisas erradas e fazer o que é certo. O povo de Deus estava preso na idolatria, no adultério e na prostituição. Então Deus pega no passado e fala: Oséias, casa-se com a prostituta. Mandou o profeta casar com a prostituta. Mas por que isso? Era uma forma de chamar a atenção do povo dele, para que aquele povo se arrependesse, porque tinha uma oportunidade para eles. Assim como aquela prostituta estava tendo uma oportunidade de mudar de vida, o povo tinha a oportunidade de mudar de vida. Ali foi algo isolado para aquela época. Houve uma ocasião que Deus mandou o profeta Isaías andar 3 anos nu. Era uma forma diferente para aquela época. Eu não posso pegar algo daquela época e trazer para os nossos dias ao pé da letra. E teve um caso de um pastor, que nós sabemos que não é pastor, passou até no Fantástico, que ele cometeu um adultério usando essa passagem de Oséias. Que Deus tinha mandado ele adulterar com a mulher do amigo. Mas Deus não falou isso para Oséias. Deus mandou ele casar com uma mulher adúltera. Não era adulterar, para ele casar com uma mulher adúltera. E aí esse pastor, ele pegou, conversou com a mulher, conversou com o marido, todo mundo entrou num acordo, e ali foi concretizado o adultério, amando de Deus. Passou no Fantástico e tudo. O que foi que aconteceu? Em primeiro lugar, o pastor, ele ignorou a regra do português. Adúltera é uma coisa, adulterar é outra. Uma outra coisa, ele cometeu anacronismo. O que é anacronismo? É você pegar um texto, algo do passado, trazer para o presente e aplicar-se no presente como se aplicava no passado. Isso é anacronismo. Um exemplo, antigamente quando alguém cometia um pecado, sacrificava um animal. Se eu fizer isso hoje, eu estou cometendo anacronismo. Eu estou pegando algo do passado, daquela época, e estou trazendo para hoje. Seguindo ao pé da letra, isso é errado, não pode. Mas a falta de conhecimento desse pastor fez ele cometer um adultério. Quando você não tem um conhecimento,
Você interpreta errado as coisas de Deus. É comum você encontrar pessoas que falam: Deus mandou eu fazer. Deus não mandou nada. Ali a pessoa simplesmente começou a ler a Bíblia, pegou um texto isolado, e em cima daquilo a pessoa já criou uma regra: Deus está falando comigo. É comum você encontrar pessoas que Deus fala que para não comer mais. Isso é loucura. Porque Deus falou que agora... Cuidado com esse negócio. Tem que ter um cuidado muito grande. Eu não estou falando aqui que Deus não fala conosco, não é isso. Eu não estou falando que você vai ler a Bíblia e Deus não fala com você, não é isso que eu estou falando. Mas quando começa a vir atitudes que você vê que não faz sentido, quando você começa a ver comportamentos que você vê que ali não tem nada a ver, não, a partir de hoje Deus mandou agora só comer pão, beber água e comer pão. Só, a partir de hoje vai ser só isso. Deus não está mandando fazer isso. É alguém que pegou um versículo bíblico, pegou aquele versículo bíblico, trouxe aquilo para ele como uma regra, ele interpretou que Deus está mandando ele só comer pão e beber água. O resto da vida. Isso é loucura. Continuando. Quando não temos o conhecimento, corremos o risco de cometer anacronismo. O que é anacronismo? Consiste basicamente em utilizar acontecimentos de uma época para analisar os fatos de outro tempo. Um exemplo, aí eu já citei o caso do pregador, né? Teve um pregador que, por falta de conhecimento, interpretou essa passagem bíblica de Oséias, interpretou errado e cometeu um adultério. Ele cometeu anacronismo. Quem tem falta de conhecimento pode pedir a Deus. Podemos encontrar conhecimento orando e estudando a Bíblia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 está escrito: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aqui fala o quê? Antes crescei na graça e conhecimento. Então, lendo a Bíblia, você pode adquirir conhecimento. Orando, você pode adquirir conhecimento. Só que essa leitura bíblica tem que ser com sabedoria. Não é você pegar um versículo isolado, em cima daquele versículo isolado, você já fazer daquilo dali uma regra. Cuidado. A Bíblia nós temos que procurar entender o que é. Quais são as orientações da Bíblia para o casamento? Não é pegar um versículo isolado. Quais são as orientações da Bíblia para a juventude? Não é pegar um versículo isolado. Qual é a orientação da Bíblia para quem é patrão? Qual é a orientação da Bíblia para quem é funcionário? Qual é a orientação da Bíblia para quem é servo de Deus? Para quem é pregador do Evangelho? Não é pegar um versículo isolado simplesmente e em cima daquilo dali fazer uma regra e achar que Deus está mandando eu fazer aquilo. Não é à toa que Oséias falou que o povo era destruído, foi destruído por falta do conhecimento. E o cristão, irmãos, ele não tem que se limitar somente à Bíblia. Ele tem que ter o conhecimento bíblico, mas ele tem que entender que os outros conhecimentos ajudam a ele a resolver problemas. É aquela pessoa que tem direito a um benefício e ela não recebe o benefício porque ela não sabe como receber o benefício. Ela não sabe a quem recorrer, ela não consegue recorrer. Por quê? Porque falta conhecimento. E quando o cristão ele limita tudo somente ao conhecimento bíblico, ele acaba perdendo muito na vida. O conhecimento bíblico é o alicerce para que nada venha abalar a sua fé. Os demais conhecimentos, você extrai o melhor e vê aquilo que se aplica na sua vida para resolver problemas. João capítulo 8, versículo 32 está escrito: E conhecereis a verdade vos libertará.
Agora, quando Jesus falou, conhecereis a verdade, você acha que é só a verdade bíblica? Não, irmãos. É a verdade no sentido geral. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade bíblica, mas é a verdade dos demais conhecimentos. Você chega na delegacia, um exemplo. Quem é você? Eu sou o seu Manuel. Você é tratado de uma forma. Aí você chega naquela mesma delegacia. Quem você é? Eu sou o doutor Emanuel. Aí o advogado já é tratado de outra forma. Mas por que mudou a forma? Porque sabe que mudou o conhecimento. E quem tem o conhecimento sabe quais são os seus direitos, sabe quais são os seus deveres, mas sabe exigir os seus direitos. E sabe, aquela pessoa ali sabe que meia dúzia de palavras não vai convencer a pessoa, porque ela conhece, então ela sabe exigir. Quando Jesus vem e fala, e conhecereis a verdade, qual é a verdade da Constituição para as nossas vidas? Qual é a verdade da Bíblia para as nossas vidas? Esta verdade nos liberta. Esta verdade nos impede de ser pessoas escravizadas. Esta verdade nos impede de ser massa de manobra na mão de pessoas mau caráter. Pense nisso. Então, a segunda coluna, eu falei a respeito do conhecimento. Próximo domingo nós iremos falar sobre a terceira coluna, que é a vigilância. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Abençoe, meu Pai, cada pessoa aqui presente. O conhecimento liberta. Mas entre os vários conhecimentos, nós temos que examinar tudo, mas reter o que é bom. Reter aquilo que faz parte do bem. Não podemos deixar, meu Pai, que os conhecimentos minem a nossa fé, destruam a nossa fé. O conhecimento de Deus nos leva a patamares de outros conhecimentos, que aí a pessoa passa a ter uma sabedoria e conduz a vida de uma forma correta, estruturada e alicerçada. Pai, abençoe este povo. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.